Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. E aí, meus aterrorizados, mais um ano indo embora. Dia 31 de dezembro. Parece que foi ontem a virada de 2023 para 2024. Piscamos o olho e já vamos entrar em 2025. Quero desejar a todos, antes de começar aqui com nossas histórias de terror, um feliz 2025 e que todos os seus sonhos se realizem, se for para o seu bem. E aí, você está aqui pela primeira vez? Considere assistir o vídeo e, se gostar, se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações de vídeo para sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, você de pronto ser notificado. E se você não gostar também não tem problemas. Compartilhe com os seus inimigos e de quebra vocês já se vingam deles. E agora, vamos às nossas histórias sobrenaturais? Fui casada com alguém que ceifava vidas e só descobri isso depois que ele passou para o outro plano. E foi aí que eu comecei a entender muitas coisas. Meu esposo era um homem normal, trabalhava, era um ótimo pai, mas ele vivia perturbado. Dizia que via vultos em todos os lugares e às vezes ficava horas trancado no quarto. Ele às vezes me dizia que precisava fazer hora extra no trabalho, sabe? Ele trabalhava como taxista. Então, algumas vezes ele saía e só voltava no outro dia. Certa vez estávamos almoçando e ele pegou a faca e começou a apontar para o nada, como se alguém estivesse ali ameaçando ele. Ele vivia na defensiva, não deixava ninguém entrar em casa, somente a minha mãe e os meus irmãos. As coisas ficaram muito feias, a ponto dele se machucar. Até que uma vez ele foi até a garagem e tirou a própria vida por enforcamento. Quando fui até lá, em volta do corpo dele, havia vários vultos pretos, sabe? Como se devorassem o corpo e faziam um barulho horrível, como grunhidos ou coisas assim. Eu saí correndo, desesperada. Fui socorrida por um cara dos correios que passava na rua. Foi ele quem chamou o resgate e também a polícia. Tirei meus filhos da casa antes que retirassem o corpo de lá. Foi feito o velório, o enterro. A mãe dele e eu precisamos de cuidados o tempo todo, pois estávamos em choque. Uma semana depois fui limpar a garagem. Eu não ficaria mais ali. Eu iria embora com os meus filhos. Fui tirando tudo e, dentro das caixas de ferramentas, encontrei 2 documentos, um RG e uma habilitação de 2 moças, absorventes, óculos, batons e as bolsas. Liguei imediatamente para a polícia. Logo depois, descobri que as 2 haviam sido dadas como desaparecidas e foram encontradas sem vida num matagal próximo a Capão Redondo, São Paulo.
Elas foram abusadas, sabe? Da pior maneira que uma mulher pode ser abusada, se é que vocês me entendem. Tiveram seus corpos violados e depois foram asfixiadas. Fiquei pior do que no dia da morte dele. Eu morava com um ceifador de vidas, um monstro. Eu dormia com aquele monstro. Aí passei a entender os vultos que ele via, as vozes e aquela cena toda, sabe, em volta do corpo dele na garagem. Não vou dizer o meu nome por segurança e também por segurança dos meus filhos, mas tive plena certeza de que quem faz o mal, né? O mal recebe de volta. Esse relato está no app vizinho no grupo Ecos do Além, Relatos Sobrenaturais, Lendas Urbanas e Contos. Não vou pôr aqui o nome de quem postou o relato também aterrorizados. Se vocês tiverem interesse, vai lá conhecer o grupo e lá vocês encontrarão relatos, de arrepiar. Né? A mente das pessoas, o coração das pessoas é terra que ninguém conhece. Não há como ter certeza que conhecemos totalmente quem está do nosso lado. E o que vocês acharam dessa história? É triste dizer, né? Mas tem muitos monstros camuflados no meio da sociedade. Vamos para a próxima história de hoje? Quase. Eu estava voltando de uma noitada, de muita festa, cerveja. Tinha bebido muito, mas não quis que me levassem para casa. Era sábado, 5:30 da manhã, e eu dirigindo na Marginal Botafogo, que nem louco, sabe? Estava muito cansado e com sono. A bebida já tinha tomado a minha energia, e tudo o que eu queria era chegar em casa e dormir. Acontece que eu dormi no volante e acordei com um grito muito alto e agudo bem no meu ouvido. Quando eu abri os olhos, eu estava indo em direção à rampa de uma saída, porém somente com a metade do carro, e a outra estava ainda na pista principal. E eu sabia que se fosse assim, o carro ia capotar e cair na vala que fica entre as duas pistas, que é bem funda, diga-se de passagem. Eu tive tempo de virar o volante e voltar para a pista principal. Recuperando-me do susto, eu me lembrei que estava sozinho. De onde veio o grito? Me perguntei. Olhei para o retrovisor e vi uma garota de uns 19 anos de idade. Ela tinha uma luz em volta que fazia a noite parecer dia. Ela sorriu para mim e disse: "Quase, hein? Talvez da próxima vez você não tenha tanta sorte." Ela disse isso com uma voz calma, sabe? Eu não pude dizer nada. Estava muito nervoso, mas não com medo, pois ela me transmitia uma sensação de tranquilidade. Continuei a minha viagem até em casa, só que bem mais acordado, e o espírito da moça no banco de trás me observando. Quando cheguei, estacionei na garagem, olhei no retrovisor e o banco de trás estava vazio. Nesse dia eu mudei a minha vida. Nunca mais bebo e dirijo. Da próxima vez, como a moça disse, talvez eu não tenha a mesma sorte que eu tive naquele dia.
Esse relato está no grupo Histórias Assombradas e foi postada por Edivan Rosendo. Gente, ele teve um livramento, não? O que seria essa moça? Uma entidade de luz, talvez? Eu acho que sim. E vocês? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E vamos para a próxima história de hoje. Nosso apartamento. Este é meu relato e da minha irmã. Achei muito legal e resolvi compartilhar o que se passou com a gente. Os meus pais só viriam para o Rio no final do ano, mas eu vim no meio do ano para tentar uma faculdade, por isso eu vim mais cedo. O apartamento era excelente, bastante grande e ficava na Tijuca. Os móveis tinham ficado na casa da minha avó, que era bem espaçosa. Tinham ficado lá por 3 anos, porque meu pai tinha ido para os Estados Unidos a trabalho e todos nós fomos com ele. Eu que tinha 19 anos, minha irmã mais nova de 18 anos e a minha mãe. Meu pai estava em uma situação boa, o que fez com que ele pudesse comprar esse apartamento e só veio para o Brasil fechar o negócio e depois voltou. Quando eu vim, os móveis que estavam na minha avó já estavam no apartamento, ainda meio bagunçado e cheio de caixas. A mudança foi feita por intermédio dos meus tios. Estava ainda eu me habituando com o apartamento. Ele era fabuloso, principalmente o tamanho. Foi quando, em uma das noites, eu já estava deitado no escuro, ainda morando sozinho. Ouvi barulho de vozes ao longe. Fiquei tentando prestar atenção. E o que mais me intrigou é que parecia que vinha do próprio apartamento. Fiquei mais um tempo alerta até que resolvi me levantar e ver de onde vinha, né? Ainda no escuro, detalhe. Caminhei até o imenso corredor e as vozes pareciam agora mais fortes. Então eu liguei a luz do corredor e imediatamente as vozes pararam. Fui em frente e tentei ver de onde vinham, mas não tinha mais barulho ou som nenhum. Então fui dormir novamente. Alguns dias depois ocorreu a mesma coisa das vozes e eu fui até o corredor e as vozes pareciam mais fortes. Fui caminhando no escuro, mas quando acendi a luz do corredor, tudo ficou em silêncio. Mas quando isso ocorreu novamente em outra noite, eu tive o cuidado de não acender as luzes. Fui seguindo o som e as vozes ficavam cada vez mais fortes, até chegar ao primeiro quarto. Eu, a essa altura, nem respirava de tanto nervoso e também curiosidade. E escorado do outro lado da parede do corredor e na penumbra do apartamento, pude ver 2 sombras se mexendo no quarto. Pude ver isso porque, embora todo o apartamento estivesse escuro, vinha alguma luz de fora das frestas da janela, que dava para distinguir as 2 sombras dentro do quarto que continuavam a falar. Não conseguia entender o que eles falavam, mas dava para distinguir uma voz feminina e outra masculina, pois o tom era mais grave.
Aquilo fez com que o coração batesse a 1000 por hora. E quando tentei virar para fazer o caminho inverso para o meu quarto, eu estalei o osso da perna ao tentar virar para voltar. Aquele estalar de osso, justamente quando você não quer ser notado ou fazer qualquer barulho. Aquilo fez o meu estômago gelar. Eu sabia que tinha sido notado porque as vozes pararam imediatamente. Fui para o meu quarto atordoado, tranquei o quarto e só saí de lá com o dia claro. Mas ainda estava na dúvida se era algo sobrenatural ou algum ladrão, sei lá. Não queria falar com os meus tios sobre isso e nem com ninguém. Passei a dormir com a luz do corredor acesa e algumas noites depois vi uma sombra que refletia em uma parte da parede do meu quarto. Esta sombra vinha projetada pela luz do corredor e tinha o formato humano. O meu quarto era o último. Eu tinha escolhido ele e era o lugar em que eu me sentia melhor. Fiquei olhando aquilo e às vezes a sombra se mexia e outras vezes a sombra ficava ali, paradinha. Até rezar eu rezei, depois de um tempo a sombra não estava mais lá. Ouvi algumas vezes barulhos de assovios pelo apartamento. Também ouvi tosses. Um dia eu estava com um colega de infância no meu quarto jogando buraco à noite na minha cama. E depois da primeira garrafa de cerveja, pedi para ele ir pegar outra, sabe, pra gente. Ele pegou a garrafa vazia e saiu do quarto. Alguns segundos depois, eu ouvi alguém dizendo "ai!" E quase em seguida ele entrou com os olhos arregalados, dizendo que tinha visto uma mulher que, sumiu. Ele não dizia direito as coisas e eu disse para que ele se acalmasse. E aí ele disse que foi pegar a cerveja na geladeira e que depois de cruzar todo o corredor e entrar na sala e percorrê-la para chegar à cozinha, ele ouviu um barulho de roupa ou tecido roçando e passos rápidos. E então ele olhou para trás e viu uma mulher de vestido escuro atrás dele, vindo do corredor e entrando na sala, com passos rápidos, como eu já disse. E quando estava chegando nele, ela simplesmente sumiu, fazendo com que ele largasse a garrafa, gritasse e corresse para o outro lado da sala, desse a volta na mesa da sala de jantar, contornasse e saísse correndo da sala e fosse correndo para o corredor da casa em direção ao meu quarto. Realmente, daí em diante, não tinha mais dúvidas do que algo muito esquisito ocorria ali. Então, eu falei para ele que já havia percebido algumas coisas estranhas, do tipo barulhos, assovios, tosse, palmas, pancadas nas portas, vultos, vozes, mas não havia visto nada assim tão claramente como ele disse. Minha irmã estava para chegar e quando chegou, preferi não comentar nada com ela. Não queria a assustar ou queria ver se ela percebia alguma coisa. E quando ela se acomodou no quarto ao lado do meu, após 2 noites, ela veio para o meu quarto dizendo que estava ouvindo barulhos estranhos e também alguém tossindo. Se era eu, ela perguntou.
Eu disse que não e que ouvimos um assovio, sabe, comprido, vindo lá de longe. Daí disse que algumas coisas esquisitas aconteciam realmente a ela. Ela preferiu dormir em uma cama de rodinhas, embaixo da minha, sabe, que puxava para fora. Não fiz mais alardes e deixei a coisa correr tranquilamente. Eu já tinha saído da casa aterrorizados. Que tempo eu, hein? Alguns dias depois, ela estava no quarto dela e eu no meu. E de repente, um abajur que estava em cima de um móvel mais alto que ficava ao lado de sua cama caiu em suas costas. Mas sem mais nem menos, sabe? Quando ela estava deitada de bruços, o abajur de vidro espatifou-se todinho, mas ela não teve sequer um corte. Daí por diante, não houve jeito dela dormir sozinha e ficou dormindo no meu quarto na cama, né? Aquela que eu já citei que ficava debaixo da minha. Estávamos conversando, já deitadas, depois de chegar do aniversário de um amigo nosso. E a sombra apareceu no corredor e, inicialmente, ficou ali, parada. A luz projetada na parede do meu quarto começou a se mexer e parou um tempo. E depois se mexeu e, em seguida, uma cabeça de gente, somente a cabeça, sabe? Igualzinho a uma pessoa que você olha no escuro, mas sem conseguir ver o rosto. Apareceu no batente da porta do quarto, olhando para dentro. Ficamos ali, paradas, olhando sem piscar, engolindo em seco. Logo em seguida, a cabeça retornou bem lentamente e a sombra projetada na parede, refletida pela luz do corredor, foi sumindo. Mas alguns segundos e dissemos ao mesmo tempo sussurrando: "Você viu aquilo?" Os dias transcorriam normalmente, mas nas noites a gente dormia junto. Ou então, minha irmã ia dormir na casa de uma grande amiga sua. Nos dias em que eu ficava sozinho, dormia com a porta trancada. Um dia eu estava na sala vendo televisão e tocou a campainha. E a minha irmã estava na cozinha com essa amiga. Quando foi atender a porta, e era outra amiga dela, né, que tinha vindo visitar a gente. E quando as três passaram do hall e estavam entrando já na sala, um copo de geleia da cozinha foi arremessado em direção à sala, batendo no ombro dessa amiga que veio visitar a gente. O copo quicou no chão, bateu no rodapé e foi deslizando por boa parte da comprida sala sem tapetes. A empregada, que na verdade era empregada da minha tia, vinha umas 2 a 3 vezes por semana para dar uma força lá em casa e deixar algumas coisas congeladas para a gente comer. Mas quase não comíamos lá porque a minha tia fazia questão de que comêssemos na casa dela. Essa empregada da minha tia não gostava de lá, porque na 4ª vez que ela estava lá, ela disse pra gente que alguma coisa agarrou a cintura dela por trás enquanto ela estava no fogão. Ela também disse pra gente que continuava a ir lá, mas por causa do dinheiro mesmo, porque estava precisando, senão não iria mais, porque ela também ouvia vozes, mas não tinha ninguém. Ou estávamos os três e ouvíamos vozes e a tosse também pelo apartamento. Ela dizia que às vezes estava na pia e via pelo canto do olho algo escuro passando por ela. E quando ela fixava o olhar, né, olhava para ver o que era, não havia mais nada e ela ficava toda arrepiada.
Então colocava o rádio ligado em alguma música bem agitada para não ficar pensando nisso. E assim a gente ia tocando a vida até o final do ano. Eu estava já estudando e a minha irmã fazendo um curso de propaganda e marketing. Então, nos mantínhamos ocupados por uma boa parte do tempo. Houve uma vez que deixei um livro aberto que eu estava lendo na mesa do quarto e fui comer algo na cozinha. E quando voltei, algumas folhas tinham sido arrancadas do livro, mas estavam todas ali, jogadas pelo chão. O meu pai mandava dinheiro todo mês para os gastos, como o condomínio, alguns gastos que tínhamos, fora a empregada da minha tia que vinha eventualmente e uma faxineira que vinha uma vez por semana. Mas ela passou a vir de 15 em 15 dias, até que um dia eu e a minha irmã estávamos chegando em casa e ela disse que não ia trabalhar mais lá e que só estava na portaria esperando a gente chegar para pagar a ela, né, o dinheiro. A gente até tentou fazer ela subir para saber o que tinha acontecido, mas ela se recusou a subir novamente e não quis falar com a gente sobre o que havia acontecido. Passou-se alguns dias e essa faxineira, que era conhecida da minha tia, resolveu falar com ela e disse que nunca gostou lá de casa, mas que não tinha como recusar um trabalho extra, mas que com o tempo ela ouvia vozes e disse que um dia estava em cima da escada limpando o lustre da casa e algo balançou fortemente a escada, fazendo ela se desequilibrar e cair. Chegou a quebrar um pingente do lustre quando caiu no chão, mas disse que, mesmo assim, continuou a trabalhar lá porque também precisava daquele dinheirinho. Ela disse para minha tia também que um dia estava na sala perto da porta da cozinha e ouviu o barulho de passos correndo e algo roçando, esfregando, mas não viu nada. Também um dia que estava na sala ouviu um berro vindo do grande corredor ou de um dos quartos quando ela estava sozinha. Palmas também ela ouvia, mas a gota d'água foi o dia em que ela ficou esperando a gente na portaria e disse para minha tia que já tinha acabado quase todo o serviço e que faltava lavar apenas o lavabo. E como ela estava sozinha, ela estranhou que o lavabo estivesse fechado. Mas ela viu pela fresta da porta que havia luz lá dentro. Ela até pensou que um de nós tivesse chegado. Então ela foi até lá, bateu na porta chamando e tentou abrir a porta também. E depois de empurrar com um pouco mais de força e nada, então a porta se abriu depois de um barulho do trinco do banheiro, abrindo a porta por dentro. E então ela esperou um instante e empurrou a porta e viu que não tinha ninguém ali. Ela ficou ali, parada, olhando para dentro do lavabo e então sentiu no ouvido dela um bafo quente e um barulho de beijo bem no ouvido. Credo! Isso foi o que faltava para ela sair de lá correndo, largando balde, vassoura e tudo mais. Ela pegou a sua bolsa que estava na área de serviço e saiu correndo pela porta dos fundos, deixando a porta aberta. Não era todo dia que acontecia alguma coisa, então a gente conseguia passar dias mais tranquilos e outros mais apreensivos. Tinha vezes em que as luzes do apartamento iam enfraquecendo, até ficar quase em um tom laranja bem fraco.
e às vezes as luzes piscavam. Isso fez com que 2 vezes a televisão pifasse. Veio um técnico examinar se a fiação do apartamento estava em ordem, mas ele disse que, pelo que ele observou, era relativamente nova a fiação. Já havia sido trocada, então não constatou nada que pudesse estar fazendo aquilo ou roubando a energia da casa. Algumas vezes aconteciam essas coisas, da luz ficar fraca e depois voltar ao normal. Teve 2 vezes em que acordei com barulho de água correndo e quando fui ver, o chuveiro de um dos banheiros estava ligado. Provavelmente ligou sozinho, pois não havia mais ninguém lá. Minha irmã disse que um dia estava se secando e a torneira abriu sozinha. Eu tinha um amigo que disse que passou por algo parecido quando morou um tempo em uma casa, mas que com ele, além de algumas coisas estranhas acontecerem, os objetos sumiam e apareciam em outro lugar. Já ouvi uma história assim, aterrorizados? Voltando aqui. Mas nesse apartamento nosso não acontecia isso. Nunca aconteceu assim de sumir coisas. Bom, pelo menos isso, né? O meu tio e a minha tia vieram passar um domingo com a gente e estávamos jogando xadrez. Meu tio não acreditava em nada que ele não pudesse ver ou sentir, mas ele passou a acreditar naquele dia. Uma peça do xadrez, o peão, para ser mais específico, bateu bem no rosto dele, quando simplesmente saiu do tabuleiro sozinho. E isso aconteceu enquanto jogávamos. E esse meu tio, quando estava no quarto, que não era o primeiro e também não era o meu, nem o da minha irmã, um quarto. Ele estava na janela do quarto olhando para fora. E quando ele se virou, de repente ele viu um vulto que logo se dissipou, mas ele ouviu um assovio também. Isso, ele mesmo é que contou pra gente. E foi incrível ouvir isso da boca dele, porque ele não acreditava em nada. Já era final de ano, meus pais tinham finalmente chegado e então não sabíamos se contávamos ou não para eles. Preferimos deixar para ver se notavam algo. Os primeiros dias transcorreram na santa paz, mas foi por pouco tempo, porque um dia o meu pai e a minha mãe disseram que estavam dormindo e meu pai acordou no meio da noite com um peso enorme em cima dele. E ele disse que quase não conseguia respirar, até que a sensação parou. Minha mãe já tinha visto alguma coisa em um dia que acabou de tomar banho e disse ter tido a impressão de ter visto um vulto quando abriu a porta do box. E a outra vez, tomando banho na banheira, ficou lá de olhos fechados, sabe, relaxando, quando ouviu o barulho de alguma coisa caindo no chão do banheiro, como se fosse uma pedra, mas não havia nada. E quando acabou o banho e ela ia se levantando da banheira, sentiu como se alguém tivesse empurrado a sua cabeça na borda da banheira, fazendo com que ela batesse com força assim na borda. Ela chegou a ficar até com um belo de um galo na cabeça. Era ainda final do ano e era aniversário do meu pai, e a minha mãe resolveu fazer um jantar com vários não, muitos amigos dele. A maioria que ele não via, muito antes dele ir morar nos Estados Unidos. Então havia mas muita gente lá em casa. Pedi para minha mãe se eu podia chamar alguns amigos meus e a minha irmã também chamou algumas amigas. Era uma festa e tanto. O apartamento conseguia comportar bastante gente mesmo. Tinha bastante comida
e todos estavam muito felizes. Quando de repente, logo após o final do jantar, as luzes começaram a piscar e acabaram ficando normais. Porém, logo em seguida começou a enfraquecer e todas as luzes começaram a ficar fracas lentamente, até ficar naquele tom alaranjado, bem clarinho, quase sumindo, e ficou assim por algum tempo, cerca de 20 minutos, voltando depois ao normal. Quando chegou a hora de cantar os parabéns para o meu pai, todos cantavam juntos o parabéns, batendo palmas. Mas quando todos acabaram de cantar e bater as palmas, meu pai foi soprar as velhinhas e continuou o barulho de palmas. E todos ficamos procurando de onde vinha. E elas continuaram e pareciam que vinham de todo o apartamento. Todos ficaram bastante intrigados com aquilo, mas para nós não era novidade, sabe? Aquele tipo de manifestação. Ainda junto com as palmas, havia uma garrafa de licor em um lado da sala que ficava em uma espécie de barzinho. Ela simplesmente caiu sozinha, sem ninguém ter mexido nela e sem ninguém estar perto dela também. As pessoas ficaram olhando umas para as outras e, para finalizar, a tampa de uma garrafa de champanhe que estava na mesa estourou e a tampa bateu no teto e foi parar no lado oposto da sala. Tudo isso quase ao mesmo tempo. Os comentários foram os mais variados possíveis, mas todos presenciaram essas cenas. Meu amigo, que estava do meu lado, simplesmente falou que era o máximo estar vendo aquilo tudo diante dos olhos dele. Eu fiquei muito do sem graça, né? Enquanto as luzes já ligadas começaram a ficar em um tom alaranjado novamente. Eita! Ficamos ainda com o apartamento até o final do ano seguinte, quando meu pai foi novamente transferido e a minha mãe foi com ele. Mas eu e a minha irmã acabamos por ficar aqui no Rio de Janeiro para seguir a nossa vida. Estávamos cansados de viajar de um lado para o outro. Ficamos morando com a minha avó. Durante o período em que continuamos a morar lá no apartamento, as coisas aconteciam, iam e paravam, e nos davam algum sossego por algum tempo. Apesar do meu pai e da minha mãe terem passado por um sufoco muito grande em uma noite, em que os dois disseram que simplesmente não conseguiam se mexer, como se segurassem eles na cama, ou meu pai ter dado uma cabeçada na parede do corredor quando simplesmente sentiu um empurrão invisível, ou pequenos sustos que passávamos, a minha irmã jamais voltou a dormir no quarto sozinha. Hoje meus pais moram no Rio de Janeiro novamente. Vivem em um grande e amplo apartamento que não chega nem aos pés do antigo. Mas esse não tem nenhum tipo de assombração ou coisa parecida. Aron, eu e Fabiane, minha irmã, do Rio de Janeiro, São Paulo. Eita, aterrorizados! E eles continuaram lá no apartamento por um bom tempo. Agora eu quero perguntar a vocês: vocês ficariam por lá? Bem, eu não, nem amarrada. Deixem aí suas opiniões nos comentários do vídeo. Sua opinião é muito importante para mim. Gente, o relato realmente é bem grande, né? Mas eu resolvi contar por quê? Porque ele é cheio de
pequenos eventos sobrenaturais que são necessários serem contados para que vocês entendam a complexidade dos fatos ocorridos, né, nesse apartamento. Vocês já passaram por algo parecido ou soube de alguém que passou? Se sim, envie para o e-mail do canal. Ficarei honrada em contar por aqui. Bem, meus aterrorizados, eu quero desejar a todos vocês novamente um feliz 2025. Que seus sonhos se realizem e que suas esperanças, aliás, as nossas esperanças, sejam renovadas. E você aí que ficou até o final do vídeo, não se faça de rogado. Vem passar o próximo ano e o próximo aqui comigo. Se inscreve aí, vai. Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar aquele like maroto para Angel, sem compartilhar o vídeo e ativar as notificações do canal. Vamos fazer 2025 ser diferente. Fazer o canal Angel Black Contos de Terror, que é o meu e o seu canal, ficar gigante. Obrigada a todos vocês. Obrigada aos canais parceiros, grupos, páginas, vlogs que ajudam e muito na criação, na divulgação do meu trabalho. Enfim, obrigado pela presença, pela permanência e também pela paciência. E 2005 é nós aqui de novo. É nós juntinhos aqui outra vez. Fui!